Shalom! Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo as pessoas que têm me acompanhado, porque o meu canal ele demorou 4 meses para ter os 100 primeiros seguidores e um mês para dobrar, para ter mais 160, de modo que quando o canal completou 5 meses, eu estava com 260 seguidores, e no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo já tem, acho que 290. Eu agradeço a atenção de vocês, o respeito pelo meu trabalho, ele é completamente gratuito, né? O meu interesse é divulgar o que eu aprendi, porque eu aprendi com o Rabino. Se você aprendeu Aleph, ensina Aleph. Então, Aleph é a primeira letra do Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. Então, é isso que eu tento fazer. Eu não tenho formação teológica, eu não estudei em nenhum rabinato, eu estudei só para a conversão. E aproveitar para me apresentar, sou Tirtz Abreu, sou convertida ao judaísmo ortodoxo e moro em Jerusalém, e estou fazendo uma série de vídeos, hoje vai ser o 11º, contando brevemente, é um resumo da história do judaísmo. Então, na semana passada eu falei sobre as influências teológicas e espirituais primeiro do farisaísmo, porque o judaísmo como nós conhecemos hoje, é uma herança do farisaísmo, dos fariseus, porque, como eu já expliquei num vídeo anterior, assim que quando o templo de Jerusalém, o segundo, foi destruído no ano 70 da Era Comum, pelo general Tito, general romano, os saduceus e todas as outras seitas ou grupos religiosos e políticos e militares que existiam em Judá, eles desapareceram. Só sobraram os fariseus e foram eles que depois que a Torá oral foi posta por escrito pelo Rabi Yehuda Hanassi, e que foi então, com o passar dos séculos, evoluindo para elaboração do Talmud. Eles são todos herdeiros dos fariseus, e nós também. O judaísmo de hoje é herdeiro do farisaísmo. E então, hoje nós vamos continuar. Eu tinha dito que eu iria falar hoje sobre os costumes e as tradições incorporadas no judaísmo pelos sábios talmudistas e pós-talmudistas, tá? Porque como o mundo continua evoluindo, então também é necessário atualizar, vamos dizer assim, o judaísmo, para não ficar uma coisa ultrapassada, não é? Então, vamos continuar. Então, assim como o Talmud orientou o comportamento ético, também estabeleceu a prática religiosa dos judeus. Os mestres do Talmud edificaram um sistema de ritual religioso que foi primordial para a sobrevivência do judaísmo. Isso impediu que a comunidade espalhada entre as nações acabasse se assimilando à cultura local e perdesse a sua característica judaica, né? Porque isso foi uma coisa que aconteceu em todos os povos, culturas e religiões que foram contemporâneos dos judeus no passado, e que hoje em dia as pessoas têm o hábito de dizer: os romanos não existem mais, os gregos não existem mais, a Pérsia não existe mais. Claro que existem, e os seus descendentes estão aí, só que foram
assimilados por uma cultura dominante e perderam as suas especificidades que foram tão importantes no passado. Isso não aconteceu com o judaísmo, graças aos fariseus, aos talmudistas e aos sábios de todas as gerações. Então, se na época dos templos toda a vida religiosa girava em torno dos sacrifícios, as gerações de sábios que se seguiram à diáspora e mesmo após a conclusão do Talmud da Babilônia, que foi o último a ser concluído por volta do século V, eles elaboraram muitos ritos e costumes. Assim, do Talmud aprendemos a recitar diversas brachot, que são bênçãos de louvor ao Eterno, como o Modeani, que é uma brachá para agradecer ao Eterno que nos concedeu mais um dia de vida. Do mesmo modo, antes de dormir, o judeu também faz uma brachá de agradecimento ao Eterno pelo dia e para expressar a sua confiança na proteção divina durante o seu sono. Também os judeus aprenderam a recitar diversas brachot redigidas pelos sábios em ressonância com Deuteronômio 8 e 10, que instruiu a fazer orações depois que faz as refeições. Por exemplo, Deuteronômio 8 e 10 diz: E comerás, te fartarás e louvarás ao Eterno teu Deus pela terra boa que ele te deu. Então os sábios criaram uma brachá que se chama Birkat Hamazon, que é para agradecer pela alimentação, né? Então, além das orações e em diversas outras ocasiões, como por exemplo, quando se sente um odor agradável, se faz uma brachá, quando se vê trovões, relâmpagos ou um arco-íris, se faz uma brachá, quando se vê um grande sábio, o sábio pode ser judeu ou não, se faz uma brachá, um rei, se faz uma brachá, quando se ouve notícias boas ou ruins, se faz uma brachá, quando se compra uma casa nova, uma roupa nova, ou qualquer outro fato novo que aconteça na vida do judeu. O regime alimentar dos judeus está estabelecido na Torá. Alguns animais são considerados puros e por isso eles são kosher. Kosher é apto para o consumo. A Torá proíbe a ingestão de sangue e o Talmud ensina como extrair o sangue da carne para que ela se torne kosher. O abate do animal, a fim de minimizar o seu sofrimento, também tem instrução no Talmud de como fazer. Inclusive tem uma pessoa profissional que se forma nisso para evitar ao máximo o sofrimento do animal na hora do abate. A ingestão de leite e carne na mesma refeição é uma proibição talmúdica baseada em Êxodo 23 e 19, 34 e 26 e Deuteronômio 14 e 21, que diz que o judeu não deve cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Os talmudistas também tornaram concretos os mandamentos de Deuteronômio 6, 8 e 9, que diz: E estas palavras que hoje te ordeno, tu as atarás como sinal na tua mão e serão como filactérios, que são os tefilines, aquelas faixas de couro que a gente vê com a caixinha de versículos bíblicos e também na testa, e diz: e serão como filactérios entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. São as mesuzotes que vemos do lado direito na porta da casa dos judeus. Em Números 15, 37 e 38 está escrito: E o Eterno falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para eles franjas sobre as bordas das suas vestes pelas suas gerações. Os talmudistas fabricaram o tzitzit, que é uma peça do vestuário com 4 cantos e com as franjas caindo dos cantos, e também o talit, que é aquele manto, aquele chale que os homens usam durante as orações. Os sacrifícios de animais só eram permitidos no templo. Na ausência dele,
os talmudistas escreveram e prescreveram as orações que a comunidade deve fazer 3 vezes ao dia, nos horários exatos em que eram realizados os holocaustos, na época que o templo existia. O ponto alto desse ritual, chamado tefilá é oração, é a Amidá. Amidá é a oração principal da tefilá e Amidá significa de pé. A Amidá consiste em 19 brahot, ou 19 bênçãos, sendo as 3 primeiras exclusivamente de louvor ao Eterno, as 3 últimas de agradecimento pela bondade de Deus, e as brahot intermediárias são súplicas, cobrindo assim uma variedade de necessidades do homem, como pedidos de sabedoria, ajuda para fazer teshuvá, que é o retorno, o arrependimento e o retorno ao Eterno, perdão pelos pecados, alívio pelo sofrimento, cura dos enfermos, prosperidade material, justiça, punição para os traidores e os delatores, exaltação dos justos, reconstrução de Jerusalém, significando o templo de Jerusalém. Nós que moramos aqui em Jerusalém continuamos a fazer essa brahá porque o templo ainda não existe. Restauração do reino de Davi, significando a vinda do Mashiach, resposta às orações e restauração do serviço no templo. Também os sábios do Talmud instituíram a leitura pública da Torá, que é o Pentateuco e os profetas. Os sábios da grande assembleia, que começou com o escriba Ezra, no final, na volta do exílio da primeira destruição do templo pelos babilônios, e foi desenvolvida pelos talmudistas, sendo até hoje escrupulosamente observada. O Pentateuco foi dividido em 54 partes, que nós chamamos parashiot, parashá no singular, e todo Shabat e outros dias de oração pública obrigatória é lida uma parashá e uma passagem dos profetas que evoca a parashá da semana. Vocês já devem ter ouvido rabinos no YouTube falar de Parashat Hashavua. Isso é literalmente a porção da semana, o pedaço da Torá e dos profetas que nós lemos nesse dia, nessa semana. Os talmudistas também estabeleceram as leis de casamento e de divórcio. Na ausência do templo, o lugar mais sagrado para o judeu não é a sinagoga, é o seu lar, o espaço supremo de santificação da vida. Isso é tão sério que a cerimônia do casamento judaico é chamada de Kedushim, santificação. O casamento no judaísmo não tem como finalidade apenas a procriação, embora a procriação seja um mandamento da Torá, como nós vemos em Gênesis 1:28, que diz: frutificai e multiplicai-vos. O judeu leva muito a sério esse mandamento e costuma ter muitos filhos e os educa todos no amor e no temor de Hashem, o Eterno. Porém, o casamento também serve para preservar a castidade e a pureza da vida, o que é muito mais difícil para uma pessoa solteira. O casamento judaico tem como base o respeito à fidelidade e também o respeito à identidade e às aspirações individuais dos cônjuges. Nesse sentido, quando isso não é possível, o Talmud, de acordo com Deuteronômio 24, 1:1-4, permite o divórcio. Sabe? Nesse sentido, por infringir sofrimento à mulher, a poligamia que vemos ser praticada na Bíblia foi proibida pelos sábios por volta do século XI para os judeus askenazitas, ou os judeus da Europa, e por volta do século XIX para os judeus sefaraditas, são os judeus dos países árabes. Dá licença, Chanel.
A harmonia do casal é necessária e requerida para o cumprimento da tarefa mais importante da vida deles, que é a criação dos filhos. Porque as crianças são a garantia da continuidade da missão dada pelo Eterno ao povo de Israel. Então, a família e as crianças são muito importantes no judaísmo. Os pais têm a obrigação de instruir os filhos no conhecimento da Torá e do judaísmo desde que eles são pequenininhos. A iniciação do menino judeu, como todo mundo já sabe, começa, a iniciação na vida religiosa começa aos 8 dias de vida, quando ele passa pela circuncisão, em hebraico Brit Milá, ou a aliança de Deus, entre Deus e Israel. Aos 13 anos de idade para o menino e de 12 para a menina, atinge-se a maioridade espiritual, o que significa que o jovem assume seus deveres e responsabilidades como filho e filha de Israel. Para isso existe uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, literalmente filho da aliança, para o filho do mandamento, para o menino, e Bat Mitzvah para a moça. No entanto, o Talmud ensina que a educação religiosa da criança deve começar desde que ela começa a falar, praticamente no berço, né? Depois do lar, é claro, a sinagoga é a instituição muito importante na vida dos judeus, porque é nesse espaço que são realizados os ofícios de adoração ao Eterno e também onde as crianças, jovens e adultos recebem aulas sobre a Torá, os mandamentos da Torá e as práticas que envolve toda a vida de um judeu. A sinagoga também é o epicentro do serviço social prestado pela comunidade, não apenas aos judeus em necessidade, mas aos necessitados, em geral, do lugar onde os judeus vivem. Com isso, o judeu honra a sua vocação como membro da casa de Israel e como membro da raça humana. O Shabat é um dia mais importante da semana para o judeu, é uma instituição da Torá e os sábios e os talmudistas criaram as leis que envolvem as práticas do Shabat. Trata-se não somente de um mandamento bíblico, mas também é uma oportunidade que o judeu tem de santificar a sua vida, porque o Shabat é um dia santo. Nesse dia não se trabalha, por 2 motivos principais. Primeiro, em memória do último dia da criação do Eterno, como descrito no início do livro de Gênesis, que o Eterno parou de criar, então ele ordenou ao homem que descansasse nesse dia, e também faz uma alusão ao maná que caía no deserto, porque cada dia da semana caía a porção diária, mas na sexta-feira caía porção dupla para o sábado e a porção não se estragava. Então, isso é uma recordação da extrema dependência de Deus. Com essa experiência do maná, os hebreus no deserto aprenderam a confiar no Eterno sem medo de passar fome, né? Porque no deserto não tem nada. Então, o Shabat também recorda a libertação da escravidão do Egito, onde o escravo não tem descanso, não tem repouso, né? Então, com a instituição do Shabat, como está escrito na Bíblia, que é para o judeu, o escravo, o estrangeiro que vive entre os judeus, os animais e, por extensão, como ninguém trabalha, a terra também repousa. Então, isso significa uma igualdade entre os homens e, obviamente, respeito aos animais e à terra.
Nesse dia, os judeus se dedicam ao culto ao Eterno, ao estudo da Torá e também a obras de assistência. Eles vão visitar pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas com depressão, hospitalizadas. É um dia também para fazer a mitzvah de atender aos necessitados. Apesar do seu aspecto de santidade, o Shabat é também um dia de festa, de celebração. O recebimento do Shabat, que nós chamamos de Kabbalat Shabat, começa com o acendimento de no mínimo 2 velas na sexta-feira, antes da saída das estrelas, e com a cerimônia do Kiddush, outra palavra que significa santificação, que consiste numa brahá, ou numa bênção, sobre um copo de vinho. O vinho, na Bíblia, simboliza alegria, né? Segue-se um jantar festivo com a família, com amigos, e muitos cantos de louvor a Deus pela instituição do Shabat. A saída do Shabat, que nós chamamos Motzei Shabat, também é marcada por uma cerimônia chamada Havdalah, que acontece quando anoitece no sábado, né? Havdalah significa separação entre o sagrado e o profano, né? Além do Shabat, os judeus têm ainda a obrigação de comemorar 3 grandes festas chamadas de peregrinação. Isso porque no tempo do templo as pessoas precisavam ir a Jerusalém para o cumprimento deste mandamento. As festas são Pessach, a Páscoa, em memória da saída do Egito, Shavuot, literalmente semanas. Nessa festa se comemora a entrega das tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias após a saída do Egito, e também por isso é conhecida como festa de Pentecoste, e Sukkot, cabanas ou tabernáculos, relembra o cuidado do Eterno com os hebreus durante os 40 anos em que eles viveram no deserto. Agora, a festa de Sukkot também evoca o futuro tabernáculo divino que um dia unirá todos os seres humanos numa só fraternidade sob o Pai Celestial. Ai, desculpa, eu sempre me emociono. Nós lemos em Zacarias 14:9, que diz: naquele dia o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Eterno será um e o seu nome também será um. Como é que isso vai acontecer? Também Zacarias, no capítulo 14, versículo 16, explica: então, cada uma das nações, dentre os que invadiram Jerusalém, que sobreviver, porque vai haver uma guerra, né? Tá escrito nos profetas, os goim vão tentar invadir Israel, e o Eterno, então, vai dar a libertação definitiva ao povo judeu, e é aí que a era messiânica vai atingir o seu auge, e o povo judeu finalmente vai iniciar a sua missão sacerdotal. Então, vou voltar ao versículo que diz: então, cada uma das nações, dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviverem, subirá cada ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e celebrar a festa de Sukkot. Isso está na Bíblia. Eu acho fantástico. Você não acha, não? Eu acho maravilhoso. Então, além dessas 3 festas bíblicas, os sábios também extraíram da Torá material para as festas de Shemini Atzeret, a festa do 8º dia, que acontece depois da festa de Sukkot, e a Simhat Torá, ou regozijo da Torá. Nessas festas, que em Israel acontece no mesmo dia e na diáspora em 2 dias separados, são convidados os estrangeiros e os pobres, né? Porque a Torá, obviamente, é para todos e não apenas para os judeus, e não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Sempre baseados na Torá, os sábios também instituíram as festas de Rosh Hashanah, que celebra o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, o dia do grande perdão, em que os judeus jejuam 25 horas e passam o dia na sinagoga rezando e pedindo perdão pelos seus pecados.
é interessante essa oração porque a oração é coletiva, sabe? Você confessa diversos pecados, mas tudo no plural, porque o perdão ele é para toda a comunidade, todo o povo de Israel. Por exemplo, nós roubamos, nós matamos, mesmo que você não tenha roubado ou matado, você faz essa oração para que o Eterno perdoe os seus irmãos que eventualmente possam ter cometido esses crimes que são pecados, né? Os sábios também instituíram outras festas chamadas de festas extra-bíblicas, como, por exemplo, Purim, para relembrar o livramento que o Eterno deu aos judeus na época do Império Persa, na história que está relatada no livro de Esther. Né? Então, Purim é a festa mais assim alegre do calendário judaico. Hanukkah é outra festa extra-bíblica que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Já está próximo. É a festa instituída também pelos sábios para comemorar a vitória dos Macabeus, que era um grupo de sacerdotes no tempo do domínio greco-sírio em terra de Israel, em 165 antes da Era Comum. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu já fiz sobre a história dos Macabeus. Outra data solene é o dia 9 de Av do calendário hebraico, em que se rememora a destruição dos 2 templos, sabe? Não foi coincidência que o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor no dia 9 de Av e o segundo foi destruído também no dia 9 de Av por Tito. Então, nesse dia, nós fazemos um jejum também de 25 horas, tão rigoroso quanto o jejum de Yom Kippur. No século XX, também foi instituída a festa de Yom HaAtzmaut, Dia da Independência, que comemora o nascimento do moderno Estado de Israel em 1948. Essa festa ainda não tem uma liturgia própria e o que se faz no momento, neste dia, é a leitura das profecias messiânicas, como o livro de Isaías 10 a 32 a 12, 6 e recitações dos Salmos 113 até o 118. Esses salmos são conhecidos como Halel, ou louvor. Também se fazem orações em memória dos soldados das Forças de Defesa de Israel caídos em combate e dos judeus assassinados no Holocausto. O serviço termina com um toque de shofar, que é o famoso chifre de carneiro, presente em todas as festas e solenidades desde os tempos bíblicos. E mais recentemente nós temos também a celebração do Yom Yerushalayim, o Dia de Jerusalém, para comemorar a conquista da parte oriental de Jerusalém na Guerra de 1967, que até essa data estava sob domínio da Jordânia. Presta atenção, da Jordânia e não da Palestina, porque o Estado da Palestina não existe até o dia de hoje. A parte oriental da cidade estava sob domínio da Jordânia. Eles foram atacar Israel, Israel venceu a guerra, conquistou a parte oriental, então agora nós temos o Yom Yerushalayim, né? Então, para finalizar esse vídeo de hoje, eu também quero mencionar a cerimônia do aniversário de morte de um judeu, que também tem todas as instruções dadas no Talmud. A cerimônia deve ser observada pelos parentes do falecido com a recitação do Kadish, que é outra palavra para santificação, e o Kadish, apesar de ser conhecido como a oração dos enlutados, é, na verdade, uma oração, uma prece pela vinda do reino de Deus. É uma oração maravilhosa, maravilhosa. Aliás, o reino de Deus é um ideal que permeia toda a vida do judeu. O sonho de cada judeu é ter a oportunidade, o privilégio de morrer, de as suas últimas palavras serem o Shema Israel.
Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Todo judeu sonha em morrer e ter a oportunidade de dizer essa frase quando ele dá o último suspiro. Quando morre uma pessoa da comunidade, os judeus pronunciam uma brahá, uma bênção, que diz Baruch Dayam Haemet, que literalmente seja bendito o juiz da verdade. E em sinal de luto, rasgam a parte superior das suas vestes, como está na Bíblia, né? A cerimônia fúnebre é simples. O homem e a mulher mortos são envolvidos numa mortalha e o homem ainda também é envolvido no chale, o talit, que ele usou ao longo da sua vida para fazer as suas orações. Por decisão rabínica, os judeus não praticam a cremação, porque é considerado um ato indigno do corpo que abrigou a alma da pessoa. A destruição assim pelo fogo é considerado uma profanação do corpo. Durante os 7 dias de funeral, os parentes próximos ficam na casa enlutada. E durante 11 meses, os filhos recitam o Kadish e oferecem ocasionalmente uma oração para elevar a alma do querido falecido, na esperança de que a pessoa encontrará a paz na vida eterna com Deus, né? Como se vê, esses costumes foram introduzidos, acrescentados, aperfeiçoados, renovados, adaptados pelos sábios do judaísmo ao longo dos séculos até os dias de hoje. As tradições judaicas instituídas pelos sábios, às vezes consideradas draconianas, são o motivo pelo qual o povo judeu não se dissolveu nas culturas das diversas sociedades nas quais tem vivido e não desapareceu, né? Como aconteceu com outros povos, como eu disse no início desse vídeo. Só para dar um exemplo do que são essas adaptações, por exemplo, tem uma instrução rabínica do Talmud e dos sábios pós-Talmud, que no dia de Yom Kippur é um dia de luto, né? É um dia de oração, perdão pelos pecados, e o 9 de Av também, esse sim, é um dia de luto pela destruição dos 2 templos. Então, proibiram os judeus de lavar o rosto, de lavar as mãos, né, até de escovar os dentes. Nesse dia é proibido. Porém, em 2020, quando teve o primeiro surto de Covid, saiu uma ordem daqui de Jerusalém, da Rabanut de Jerusalém, que percorreu o mundo inteiro, que alcançou o mundo inteiro, de que sim, as pessoas podiam lavar as mãos por causa do risco de contaminação com o vírus do Covid, né? Então, para isso é que serve essas adaptações, também para preservar a vida dos judeus. O Eterno certamente não permitiria, e como não permitiu, que o seu povo desaparecesse, pois o Eterno fez com os judeus uma aliança eterna. Então, por hoje é só, e eu desejo a vocês um Shabbat Shalom, e mais uma vez, muito obrigada por me seguirem, e dá um like no vídeo, distribui para as pessoas que possam interessadas. Então, até a próxima. Lehitraot.